Foi. Tá gravando. Já. Tá gravando. Professora, por que fica uma voz em inglês? Meu amor, agora você me complicou. Módulo 2, no capítulo 3 e 4. Terceiro e segundo, vou para uma escola de inglês. Vamos falar sobre o Brasil rural, né? Olha, vamos lá, continuando aqui. Todos já estão com as questões na sua frente? Sim. Yeah! Sim! Ok. Professora. Professora, é Módulo o 2, capítulo vai. 3 e 4, né? Sim, de história. Módulo 2, página 238. Nós estávamos Professora, falando sobre o Brasil rural. Oi. não deu para imprimir. A gente acabou não imprimindo essa tarefa, essa Tudo bem. revisão, e a gente vai imprimir depois, tá? Tá bom. Quem não Doutora, conseguir página imprimir e tiver com a 231. tela, quem tiver com o telefone, já tira um print logo, tá? Quando aparecer a resposta, aí já tira o print, só depois para preencher lá na sua resposta quem não conseguiu imprimir, para poder estudar legal. Vamos lá, a gente vai começar e eu não quero conversas, tá? Conversas paralelas. Já tô na página. Página 238, módulo 2. Primeira questão. Todas as alternativas trazem utilidades das terras no espaço rural, exceto uma. O que fazem na terra? Tem uma que não dá para fazer na terra. Não dá para utilizar a terra para fazer. Quem conseguiu responder essa? A letra D, desenvolvimento da indústria. Desenvolvimento da indústria? Sim. Letra D. Desenvolvimento da indústria. D. 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 Letra D. Vamos já ver se essa é a resposta. Letra D, né? Todos responderam a letra D? Ok, vamos já descobrir essa resposta. Oi. Tem gente perguntando que chegou agora. Eles estão perguntando qual é a questão. Questão número 1, da atividade de fixação de história que foi enviado juntamente com o roteiro, né? Então, quem não conseguiu fazer, já estamos fazendo a correção juntos. Aí vocês já anotem a resposta. Quem já fez, vamos só confirmar as respostas e se tiver errado, já vai arrumar. E quem ainda não fez, vai fazer junto com a gente agora essa correção, tá? Disseram que é a letra D, número 1, e a 2. Qual é a finalidade da produção agropecuária na vida rural no território brasileiro? Deixa eu ver uma aluna aqui. Aluna que está logada em Juliana Silva, fez? Professora, esse nome não é o meu, é da minha irmã. E não, eu não consegui fazer porque a gente não imprimiu. Kathleen Cristine. Professora, a minha resposta foi assim, a 2. É responsável por gerar grande parte da riqueza de nosso país. Responsável por gerar a riqueza de grande parte do nosso país. Muito bem. Agora nós vamos ver a resposta. Quem falou que é a letra D, ó, acertou, porque as alternativas que trazem utilidades das terras no espaço rural, a produção agrícola é boa, a criação de animais, o local de moradia e sustento também. Agora, o desenvolvimento da indústria, não. Desenvolvimento da indústria não traz utilidade da terra para o espaço rural. Para a cidade, né? Oi. Essa foi o meu. Da número 2? Vem cá. Oi. Eu, Fabiane, deixa eu só te interromper rapidinho, que o pai da Mirella disse que ele está esperando para autorizar ela. Mas aqui não está aparecendo nenhuma autorização.
Vou pedir para ele enviar de novo, tá? Porque aqui não está aparecendo autorização para pedir, Tá não bom, está pedindo. vou falar para ele lá no grupo, peraí. Ah, tá. Quem colocou a letra D acertou. Desenvolvimento da indústria. A questão número 2. Qual a finalidade da produção agropecuária na vida rural do território brasileiro? Aí já temos a resposta. Quem já fez, parecido, muito bem. Quem ainda não fez, já aproveita para copiar. Ou você tira um print da tela do seu celular e daqui a pouco você copia lá na sua atividade. Não der para tirar print? Tira uma foto da tela do computador. Aí você também vai ter a resposta. Ou vai obter por essa gravação posterior, tá? Daqui a pouco vai ser disponibilizado a gravação da aula e você pode dar o play e voltar só para ver a resposta. Então, a resposta é: para gerar grande parte da riqueza de nosso país, garantindo o sustento de milhares de famílias. Essa produção é responsável também pelo fornecimento dos alimentos que consumimos diariamente. Então, o quão é importante essa produção agropecuária? Como já foi falado, né, na aula anterior, o que chega na nossa mesa é produzido lá pelos pequenos produtores, lá nos seus sítios, nas suas fazendas, que chega até a feira e depois ao supermercado, né, e chega até a nossa mesa. Então, eles nos fornecem o alimento que consumimos, além de gerar uma grande parte da riqueza do nosso país. Por quê? São eles quem abastecem o setor, né? São eles que abastecem com verduras, frutas, o que consumimos, né? Muitas pessoas, claro, algumas pessoas ainda plantam algumas hortaliças no seu quintal, mas não é em larga escala. Todos anotaram a resposta, tiraram um print. Já posso passar para a próxima? Já posso passar para a próxima? Sim. Sim? Sim. Pode. Lembrando que é conteúdo de prova, tá? Da avaliação. Então, vamos passar para a próxima. Questão número 3. Qual foi a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro? Para que era utilizado? Nós também já falamos que quando os portugueses chegaram aqui, eles se instalaram aqui no litoral, eles fizeram uma coisa bem... Primeira coisa que eles fizeram. Atividade econômica, que dá dinheiro. Vamos para a quarta. Vamos já descobrir se é mineração. Quarta questão. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com a extração do pau-brasil. O que aconteceu com o passar dos anos? Até 1530, eles só exploravam o litoral, essa parte que fica próxima do oceano, que nós também estudamos, que era a exploração, né, a extração do pau-brasil, que eles exportavam, mandavam lá para a Europa e utilizavam, claro, a mão de obra indígena. Só que aconteceu alguma coisa ao longo dos anos. Com o passar dos anos, o que foi que aconteceu? Vamos descobrir também. Quinta questão. Muitos africanos resistiam à escravidão e fugiam para comunidades chamadas de... Essa questão dos africanos já está um pouco mais à frente do livro. Nós falamos sobre os indígenas. Aí na página 249, acompanhem no livro, já fala do Brasil dos engenhos. Estão olhando no livro, página 249. Página 249. Sim, pode falar. Eu tô aqui na página já. Tá. Página 249 fala do Brasil dos engenhos. Que a partir de 1530, os portugueses passaram a cultivar a cana-de-açúcar no Brasil para a produção de açúcar. Por muitos anos, essa foi a principal atividade econômica desenvolvida na colônia. Aí nessa imagem, vocês já podem observar que não são indígenas, mas trabalhando, né? Quem são as pessoas que estão trabalhando?
Negros. Africanos. Negros, africanos, Africanos. né? Que Escravos. por muitos anos foram tratados como escravos. Como os indígenas não quiseram ser escravizados e os portugueses precisavam de mão de obra para trabalhar para eles, o que eles fizeram? Nossa, já que os indígenas não querem trabalhar, precisamos de mão de obra. Vamos procurar alguém para que nós possamos obrigar, porque a escravidão, eles são obrigados, a pessoa não tem escolha. Escravo é aquele que não tem escolha. Então, eles trouxeram, né, africanos para trabalhar para eles, lá por volta de 1530. Então, já não era mais só a exploração do pau-brasil. Já começaram a produzir a cana-de-açúcar. E nessa questão, ele está dizendo o seguinte: muitos africanos resistiram à escravidão e fugiram para a comunidade. Quando esses africanos fugiam, vamos lá para a página 250. Vamos lá para a página 250. Ele vai falar da mão de obra africana, que acabou de falar, que eles trouxeram da África muitas pessoas para trabalhar, que eram nos engenhos. E também, assim como os indígenas, muitos africanos, eles resistiam à escravidão de várias formas. Eles quebravam ferramentas, incendiavam lavouras, e muitos, inclusive, fugiam. Muitos escravos fugiam, porque ninguém queria ser escravizado. Porque quando você é escravizado, você é maltratado de várias formas, seja na alimentação, seja na agressão. Se você não trabalhar, os senhores de engenho, né, os donos, os portugueses, os fazendeiros, eles puniam essas pessoas. Então, por isso que muitos africanos, eles fugiam, porque não queriam trabalhar nessas condições. Muitos deles fugiam para o interior da mata, onde formavam comunidades. Como era chamada essas comunidades? Na página 250, na parte que fala das lutas das resistências. Qual é o nome dessa comunidade? Quilombo. Quem respondeu na quinta questão, quilombos, está corretíssimo. Porque, porque eles fugiam para essas comunidades. E essas comunidades para onde eles fugiam se chamava quilombos. Agora nós vamos ter a confirmação da resposta da 3, da 4 e da 5. A terceira questão. Qual foi a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem aqui no litoral brasileiro? Qual foi a primeira atividade? Foi a extração em grande quantidade de árvore pau-brasil. Então, essa foi a primeira atividade econômica que eles fizeram quando chegaram aqui no Brasil, a extração do pau-brasil. Para que servia? Para tingir tecido, e a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Na aula anterior nós falamos também para que servia o pau-brasil. Então, essa foi a primeira atividade econômica que os portugueses fizeram ao se instalar aqui no litoral brasileiro. Quem não respondeu, já aproveita para copiar. Professora, Oi, tira print. a minha resposta da 3 foi, eu falei assim, foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil. Tá certo? Tá, corretíssimo. Aí tu tem que responder para que servia, para que era utilizado o pau-brasil? Para atingir tecidos. A madeira era bastante valiosa, procurada lá na Europa. Então, quarta questão. A resposta, depois de 1530, né, os portugueses mantiveram a exploração do litoral, restrita ao litoral. O que aconteceu com o passar dos anos? Depois de 1530, depois de 30 anos de exploração apenas do pau-brasil, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois os interiores dos territórios. Com a colonização portuguesa, teve início a um longo processo de transformação nas paisagens brasileiras. Então, foi isso que aconteceu depois de 1530. Né? Desliga o microfone. Pronto, eu já desliguei o microfone do aluno,
que eu não vou ficar pedindo para desligar o microfone, porque não tem criancinha. E não precisam de babá, tá? Desliga o microfone, menino, desliga o microfone. Então, crianças crescidas já entendem, tá bom? Então, a quinta questão já está aí a resposta. A quarta questão também já foi respondida. E a terceira, já tirem o print do celular, da tela do celular. Tire uma foto da tela do computador ou depois na gravação, tá? Vamos para a próxima. Sexta questão. O que é uma colônia e qual foi a principal atividade desenvolvida nela? O que é uma colônia? É uma pergunta. Próxima. Em que ano a escravidão teve fim no Brasil? E a outra, o que os portugueses fundaram na época que colonizaram o território brasileiro? Quem respondeu a primeira? Ninguém respondeu a primeira? Professora, eu não fiz, mas é uma colônia que é um território que é ocupado e administrado por outro país. Isso. Na página 249, quem não achou a resposta, na página 249, naquele destaque em amarelo, quadrado um pouco retangular amarelo, próximo ao título O Brasil dos Engenhos, está escrito lá o que é colônia, para quem não achou ou tem dúvida do que seja. A sexta questão, a resposta está na página 249, o que é a colônia? Professora, Sim. a questão 7, a resposta está na página 252. As Isso. comunidades quilombolas. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil. Muito bem, aluna. Obrigada. Inclusive, eu já vou colocar a resposta. Mas a questão número 7, como a aluna já falou, está na página 252, onde fala das comunidades quilombolas, que são aquelas comunidades que foram formadas por negros refugiados, né, pelos africanos que fugiam da escravidão, foram fundando essas comunidades chamadas de quilombolas. E na página 252, lá no início, na primeira frase, ele já vai dar a resposta da sétima questão, que ele quer saber em que ano a escravidão teve fim no Brasil. Em que ano foi? Qual é a alternativa, aluno? 1888. Letra B. É a letra B, o gabarito é a letra B. Oitava, o que os portugueses fundaram na época de colonização do território brasileiro? O que foi que eles fundaram? O pau-brasil. Não, porque eles fundaram. O pau-brasil, eles exploraram quando eles chegaram aqui. Não, pode ser não. Vamos Mineração? Cana-de-açúcar? Não? É mineração, professora? No. Comércio? Não. Olha aí a resposta, está na tela. Essa questão já vai lá para o capítulo 4. Só um momento que os cachorros resolveram fazer a festa. Pararam. Então, essa questão a resposta dessa questão já está lá no capítulo 4, na página 260, onde vai falar das primeiras cidades, das primeiras vilas. Na página 260. O que os portugueses fundaram inicialmente na época? Quando eles colonizaram o território brasileiro, o que foi que eles fundaram? Claro, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Aí já tem, bate o print, você tira foto da tela do computador, que essas são as respostas da 6, da 7 e da 8. Sim. Professora, eu escrevi só vilas, tem que escrever cidade também.
Não entendi nada. Eu vou disponibilizar a gravação, tá? Gente, Vamos lá. todo mundo é doido. Professora, você vai dar aula só de história ou vai ter outra Não, matéria? vamos já finalizar a história. Vamos ter geografia. Vamos ter geografia e artes ainda, tá? Vamos já finalizar a história, que é a correção dessa atividade. Vamos lá. Vamos para as últimas depois questões. geografia? Sim. Nona questão. Por que as primeiras vilas e cidades foram fundadas no litoral? Por que elas foram fundadas no litoral? Porque sim. Porque sim. Será que vai ter essa resposta na prova? Porque sim? Não. O meu microfone estava ligado, desculpa. Décima. Algumas atividades econômicas praticadas durante o período colonial influenciaram o desenvolvimento de cidades no interior do território brasileiro. Uma dessas atividades foi a mineração. Marque a alternativa abaixo que mostra alguma das contribuições dessa atividade. Alguém ia falar, é contribuição para a aula? É. Diga, Isabela. Aqui, ó, na página 261, tá aparecendo aqui, ó, a ocupação do litoral. Essa localização era vantajosa porque facilitava o embarque de produtos com destino à Europa. Muito bem. Página 261, como a Isabela já deu um spoiler, é na página 261, a Isabela está corretíssima, porque as primeiras vilas foram fundadas no litoral. Claro que tinha um porquê, né? Está na página 261, lá no início. Porque ficava... Era vantajosa, né? Porque facilitava o embarque de produtos. Então, porque a resposta... ficava perto da água. Isso. Então, claro, se fica próxima da água, você tem menos tempo para carregar até a embarcação. Se ficar longe, consequentemente, demora mais tempo para levar até a embarcação um produto. Então, era tudo planejadinho, entre aspas, né? Então, a resposta da nona está na página 261. Já aproveitem para tirar o print da tela que eu vou botar agora. E a décima também. Vamos lá. Décima questão. É para marcar a alternativa abaixo que mostra as contribuições dessa atividade. Sim. O litoral fica tipo próximo da praia, tipo a praia. Isso. O litoral fica próximo da praia. Ah, entendi. Entendeu? O litoral, quando falar, está no litoral do Rio, no litoral de São Paulo, já sabe que está próximo do mar, né? Está próximo ali. Então, já tira o print da tela, bate foto da tela do computador ou já anota a resposta para você colocar no seu gabarito. Alguma dúvida sobre essas questões? Eu tenho. Sim. Os africanos, todos os africanos que eram escravizados tinham que ser negros? Não. Africanos, hoje já sabemos, claro, que existem africanos de pele clara. Em sua grande maioria são de pele negra, mas tem africanos, sim, que são de pele branca. Porque também seria racismo, mas eu não sei Sim, se... mas aí eles não tinham aquela opção. Lá naquele período não tinha racismo. Para eles, para os portugueses, os africanos não tinham o direito de escolha. Na verdade... A cor da pele deles já era diferente. Se a tua cor é diferente da minha, segundo eles, você é inferior a mim. Logo, você vai ter que trabalhar para mim. Você não tem escolha. É igual os indígenas quando eles chegaram no Brasil. Opa, se tu não veste roupa, você não fala minha língua, você é inferior a mim. Logo, você tem que trabalhar para mim. Entende? É mais ou menos nessa linha de pensamento que eles seguiam. Se você não tem os mesmos costumes, a mesma cultura que eu e nem a cor de pele, você é inferior a mim. Então, você vai ter que trabalhar para mim. Oi. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os portugueses também poderiam trabalhar para os indígenas.
Ou para os africanos. Mas só que os portugueses, eles tinham um domínio maior de armas, né, de poder de combate do que dos indígenas, dos africanos. Entende? Por isso era mais fácil para eles escravizar. Porque eles podiam ameaçar, mas isso não é assim. Aí os indígenas já estavam acostumados com aquele modo de vida deles, caçar só o que vai comer, né? Então chegou uma coisa diferente, bagunçou tudo. Ficou alguma dúvida sobre as questões de história? Não. Não, tava muito fácil. Tudo 10 na prova, porque as respostas estão todas no livro, né? Tudo no livro. Então, vai ser 10 na prova, maravilhoso. Agora, nós vamos... Então, professora, eu tenho outra Sim. pergunta. Sim. Então, se eles não fossem iguais a eles eles tirava 10 na entendiam que eles eram maiores que eles Aí eles sempre que eu tirava 10 na escravizavam prova, eles? a professora deixava ir na biblioteca. Eu não entendi, Júlia Ágata. Então, qualquer cor de pele, mas sendo diferente deles, eles entendem que eles são maiores que eles e escravizam? Provavelmente, porque eles já olham assim, né? De cima para baixo. Sabe aquelas pessoas Eu que sou já mais olham forte, assim então com você trabalha para mim, é tipo isso. um poder, assim, eles já chegavam com essa visão. Sabe? Para eles, as pessoas da Europa, como eles não exploravam muito o resto do mundo, as pessoas que eram da Europa eram igualadas a eles. Ainda assim, vocês sabem, né, que tem os ricos e tem as pessoas menos favorecidas. E existe isso desde muito tempo. Existem as pessoas que têm dinheiro e existem aquelas pessoas que têm pouco poder aquisitivo, pouco dinheiro. Então, logo, quem tem muito dinheiro se acha poderoso, né? E no poder de humilhar quem tem menos. Então, são classes sociais que chamamos. Futuramente nós vamos trabalhar isso mais à frente, então são chamadas de classes sociais. Agora, nós vamos trabalhar geografia, história já está tudo ok. Tirar umas cópias para ver se sabe mexer no celular. Nós vamos trabalhar geografia. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Pois é. É o livro ou é o caderno? Eu preciso saber tudo que aconteceu em todos os anos? Eu preciso saber os anos, um monte de coisa? São muitas coisas. Quando a gente estuda em história, até os historiadores não conseguem saber tudo o que aconteceu no mundo com detalhes. Nós conseguimos saber fragmentos da história. Olha, vocês já aprenderam da chegada dos portugueses, escravidão dos indígenas, escravidão dos negros. Agora nós vamos falar de geografia, tá? Pegue um livro de geografia na página 308. Nós vamos trabalhar geografia módulo 1 e módulo 2. O módulo 1... A minha matéria favorita. O módulo 1, nós trabalhamos na aula passada. Na página 308, a seguinte, eu vou só dar uma revisada, mas nós já falamos na aula anterior, que é o modo de vida. Também é no papel. Não, é no livro. É a página 308 do nível Trilhas módulo 1 ou módulo 2? Agora nós vamos falar do módulo 1, que é na página 308, módulo 1. Depois eu vou falar do módulo 2. Tá? Módulo 1. Tá. Vamos lá. Silêncio, hein? Que eu vou começar a falar. É a multiplicação dos sinais. A Isabela, eu tenho que desativar sempre o áudio da Isabela, porque... Desculpa, professora, que eu sem querer esqueci de desativar. Ok, vamos lá. O modo de vida nos espaços rural e urbano, já foi falado na aula anterior, sobre como é que as pessoas do campo, da área rural vivem, e como é que as pessoas da área urbana, no caso, nós moramos na área urbana. Então, a nossa rotina é diferente de uma criança, de um adulto que mora na área rural, correto? Na verdade, eu moro na área rural. Ah, sim, temos a Júlia Ágata, que a Júlia Ágata mora na área rural.
Inclusive, ela respondeu na atividade dela, que ela mora na área rural. Na página 308, nós falamos do modo de vida. Aí nós temos na página 308 o horário que as pessoas saem para trabalhar no espaço rural, o horário que as pessoas saem para trabalhar no espaço urbano. Muitas pessoas da área rural trabalham próximo, seja da criação de gado, né, de boi, seja das suas plantações. Então, não precisam pegar um ônibus para chegar até a lavoura, até a roça. Já na cidade, muitos dependem do transporte coletivo. Na zona rural, acordam cedo para trabalhar, ok. Na zona urbana, também acordam cedo para trabalhar, mas acordam mais cedo ainda porque precisam ir para as paradas de ônibus, para não chegar atrasada no serviço, quem depende do transporte coletivo. Quem tem carro particular também sai um pouco mais cedo, porque tem trânsito e precisa chegar no horário correto no trabalho. Então, ambos acordam cedo e precisam trabalhar. A atividade que é desenvolvida na área rural é plantação, criação de gado, né? São plantações de hortaliças. Na área urbana, você trabalha em shopping, em área de distrito, que são fábricas, hospitais, escolas. Claro que tem também na zona rural. Mas, então, as atividades são diferentes. Como eu já falei para vocês não vão lá no centro e ver uma plantação de feijão, de cebola. Não vai ter, né? Porque já é uma área rural, uma área urbana. Então, são coisas específicas de área rural e de área urbana. Página 308 e 309, vocês têm alguma dúvida sobre o modo de vida? Não. O meu pai ele acorda 5 da manhã. O meu pai acorda 5 da manhã. Eu não tenho nenhuma dúvida. Ok, já que não temos nenhuma dúvida, vamos lá. Planeta Terra chamando, vamos voltar A Sara aqui. Ruda tem uma dúvida. Sara Ruda, cadê? Vamos lá, qual é a sua dúvida? Não? Vamos lá. Eu acho que ela está escrevendo no chat. Na página 301. Na página Módulo 301. Não, 311, perdão. Módulo 1 ainda. Na página 311, nós falamos sobre a representação dos espaços do município, que é o mapa. O que é o mapa? É a representação de um espaço em tamanho reduzido. Nós temos a página 311 aí, o mapa. Nós temos esse mapa aí. Por exemplo, quando nós vemos o mapa do Brasil, esse é o mapa de Curitiba. Mas quando nós vemos o mapa do Brasil, a gente vê ele em um tamanho bastante reduzido. Mas ele é gigante. O nosso país é muito grande, o nosso estado é muito grande. E eles conseguem retratar em uma página de livro. Porque eles fazem essa redução. E aqui o mapa ele tem elementos que auxiliam a analisar e interpretar as informações. O que nós temos no mapa? Nós temos 5 coisinhas no mapa. Página 311, são coisinhas que estão puxadas aí do mapa. São 5. Azul, verde e vermelho. Quais são? O título. 311, módulo 1. Legenda, fonte, escala e rosa dos ventos. Isso. Nós temos o título, nós temos a legenda, a fonte, a escala e a rosa dos ventos. O título, claro, já está dizendo título, já vai falar do que se trata o mapa, nesse caso é o mapa de Curitiba. Nós temos a legenda, que é essa área branca, que ele vai, a legenda é a explicação do que tem no mapa. Nós temos a fonte, de onde foi que foi tirada essa informação? Né? A escala é o quanto foi reduzida, é o tamanho que é reduzido. E a rosa dos ventos é aquela que diz norte, sul, leste e oeste. Então, essa é a rosa dos ventos. Então, esses são os elementos que compõem o mapa. Quando você vê no livro, você vê todos esses elementos. Em um livro que tem o mapa, tem todos esses elementos que ajudam você a entender do que se trata. Há alguma dúvida sobre o mapa? Como ele é representado? Não. Não?
Que módulo? Professor, em que módulo é esse mapa que eu não tô achando? É o módulo 1, meu bem. No módulo 1, na página 311. Módulo 2, nós vamos trabalhar já, já. Professora, tem gente perguntando no chat que horas vai acabar a aula. 11. 11 horas. Vamos lá. Módulo 1, então, já foi. Módulo 1 são essas questões que nós vamos trabalhar sobre o modo de vida no espaço rural e urbano e representando os mapas do município. Agora, nós vamos lá para o capítulo 4, que é no módulo 2. O capítulo 4 é no módulo 2, tá? O módulo 1 foi só isso que nós falamos, é o restante lá do capítulo. Nós vamos falar agora no módulo 2. Esse aqui. Módulo 2, capítulo 4, atividade do espaço rural. Todos com os livros nas páginas 278, na página que nós vamos trabalhar no módulo 2, de geografia. Agora, não é 58? Oi? 58? Não. 278. É o capítulo 4 de geografia no módulo 2. Todos com o livro já no capítulo 4? Página 280, vamos lá. Vamos falar sobre a atividade econômica do espaço rural. Atividade econômica. Deixa eu dobrar esse aqui. A agricultura, a pecuária e o extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo. Elas compõem o setor primário da economia. E nós vamos estudar sobre a agricultura e sobre a pecuária, tá? E posteriormente sobre o extrativismo. Agora nós vamos falar do que é a agricultura. A agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita de produtos, como arroz, feijão, soja e milho. Então, a agricultura é quando você planta e colhe. Então, como, por exemplo, arroz, feijão, soja, milho, faz parte da agricultura. E esses produtos podem ser utilizados para alimentar pessoas e outros animais, ou para fabricar diferentes produtos das indústrias. A laranja, por exemplo, é usada para a produção de suco e o algodão na produção de tecidos. Então, a agricultura não é apenas para coisas que vamos comer, né? Ela serve também para alimentos de animais, para fabricar coisas, como nós temos um exemplo aí do algodão, serve para produzir tecidos. Aí nós temos uma lavoura de algodão, que é em São Paulo. Nós estamos falando da agricultura. Agora nós vamos falar da agropecuária, da pecuária. O que é a pecuária? É a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, que são os bois, né? Os suínos, que são os porcos, as aves, que são os frangos, os caprinos, que são cabra, bode, equinos e peixes. Equinos são os cavalos e peixes, né? Então, a pecuária, ela trata de criação de animais, tá? Vários tipos de animais, seja para consumo, né? Porque o cavalo, não. O cavalo é utilizado para corridas, para o vaqueiro, mas também existem essas criações. Boi, alimentação, suíno, alimentação, ave, peixe, são para alimentação. Então, a pecuária trata de criação de diferentes tipos de animais. A agricultura é uma atividade que consiste na plantação e colheita, tá? Há alguma dúvida sobre a agricultura e sobre a pecuária? Não. Ótimo. Agora nós vamos falar sobre o extrativismo, lembrando que
Agricultura, pecuária e extrativismo são as principais atividades econômicas desenvolvidas no campo. No campo é na zona rural, tá? São as principais. Então, vamos lá, para o extrativismo. O extrativismo consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Extrativismo vem de extrair, vem de tirar, colher. Extrativismo. Aí nós temos o extrativismo mineral, ele extrai do solo e do subsolo recursos como o ouro, a prata, o cobre, a areia, minérios de ferro, como nós temos essa fotografia aqui no slide, que está no livro de vocês, tá? Página 291. Então, o extrativismo mineral, você tira alumínio, ouro, tá tirando do solo, né? Aí, nós temos também o extrativismo vegetal. Ele consiste na extração e coleta de recursos vegetais como madeira, óleos, seiva, frutos, castanhas. Então, você está vendo aí na fotografia, ele tá pegando, né? Acho que é castanha do Pará. Então, ele está recolhendo, ele está extraindo. Isso é o extrativismo vegetal, tá? O extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes, como mostra a fotografia. Então, nós temos o extrativismo mineral, nós temos o extrativismo vegetal e nós temos o extrativismo animal. Então, são 3 tipos de extrativismo. Há alguma dúvida sobre o extrativismo? Não. Essa palavra ela é um pouquinho complicada, né? Extrativismo é extrair, é tirar. Então, temos... Extrativismo. Extrativismo. São palavras que são palavras novas, provavelmente, alguns já ouviram falar e outros não. Então, são palavras que vocês vão adicionar já ao dicionário de vocês. Para mim, essa palavra nem é tão difícil. Página 283. Vocês fizeram essa atividade? Sim. Sim. Não. Quem não fez? Não. Sim, eu fiz, professora. Ele diz o seguinte. Observe as fotografias a seguir. Escreva o nome das atividades econômicas mostradas em cada imagem e 2 produtos que podem ser obtidos por meio delas. Se necessário, faça uma pesquisa em livros. Ele está mandando você observar. Você tem que olhar essa imagem e dizer qual é a atividade econômica apresentada na primeira imagem. Quem conseguiu responder na primeira imagem? Eu vou pesquisar aqui no livro. Uma criação de bois ou de vacas, não sei. A criação de boi ou de vacas, ela entra no qual? Pecuária. Professora. Criação de gado entra na pecuária. Pecuária. Professora, deixa eu responder. Eu posso falar a minha? Pode falar. A minha é bem assim. Atividade pecuária, carne bovina, leite e couro. Isso, porque ele está pedindo o seguinte, para você dizer qual é a atividade econômica, ok, pecuária, mas ele está dizendo 2 produtos que você pode tirar, por exemplo, do boi, que é da pecuária. E couro. Leite. Leite, você pode tirar couro, né? Carne, que é para o consumo. Então, são produtos que você pode tirar. A próxima imagem. Esse milho. Qual é a atividade econômica? Agricultura. É agricultura? Sim. É agricultura. Sim. Quais são 2 produtos que nós podemos obter do milho? Milho. Para alimento de outras pessoas e de animais. E pipoca. Ah, pipoca. Muita gente gosta de pipoca. É um produto que é tirado do milho. Ah, professora, canjica. Tá certo. Bolo de milho. São produtos que podem ser obtidos através do milho. Primeiro, a pecuária. Segundo, a agricultura. E o último, qual é a atividade? Extrativismo.
Extrativismo, ele está tirando o leite, que é a seiva da árvore. É o leite, ele está tirando a seiva, ele está extraindo a seiva da árvore. E essa seiva, quando ele retira, para que serve? Quando a pessoa está sem nutrição na selva, ela pode usar esse produto como uma água. Pode ser utilizado como água, retirado esse pós? Pode. Pode ser utilizado para fazer cosméticos, sabonetes, perfumes. Professora, Sim. a parte de tirar a água da árvore só funciona se a árvore não for venenosa. É. Eu já tomei água de cipó, né? Que é dentro da mata. Vamos lá, continuando. Nós já falamos sobre agropecuária, falamos sobre, agricultura, falamos sobre a pecuária e o extrativismo também. Já respondemos sobre a atividade. Agora nós vamos falar do contraste nas paisagens agrícolas. Essa questão está na página 285. Página 285. Acompanhe no livro. As paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes, alguns deles em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção. Aqui ele vai dizer quais são, né, o que eles utilizam para o cultivo. Temos máquinas, temos bois. Aí na primeira imagem nós temos o seguinte: em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais. Tradicionais são técnicas antigas do cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como o arado puxado pela carroça de animais e trabalhos manuais. O arado é quando você prepara a terra. Então, os bois são conduzidos pelo agricultor, que vai puxando um objeto para ir cavando a terra. Então, ele está preparando a terra para o plantio. Então, são técnicas desenvolvidas, são antigas, são tradicionais. Isso nas pequenas propriedades. Muitos ainda utilizam esses meios para arar, para preparar a terra para o plantio. Já nas propriedades mais desenvolvidas, nós já temos o quê? Um trator. A gente vê no jornal, né, naquelas propagandas, o trator que vai colhendo a soja, vai colhendo vários produtos. Então, já está bem avançado, mas isso é em grandes propriedades. E as técnicas são modernas, são maquinários de tecnologia avançada, como semeadeiras e colheitadeiras. Em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias de grandes propriedades rurais. Então, nas propriedades pequenas, nós temos aquele modo diferente de preparação e plantio da terra. Já essas grandes propriedades já estão avançadas tecnologicamente, porque tem mais dinheiro para investir. Então, tem máquina que planta, tem máquina que colhe, não é mais lá o seu Joãozinho puxando, colhendo, né, o seu Joãozinho com a Dona Maria que estão ali puxando. Não, a grande propriedade já é a máquina. Já é lá o seu José pilotando, né, uma máquina para colheita. Então, olha como é diferente, é um contraste, né, das pequenas propriedades e como é que eles utilizam, e das grandes propriedades. Há alguma dúvida sobre o contraste nas paisagens agrícolas? Professora, Não. a Esther está com a mão levantada. A Esther, vamos lá, Esther, pode fazer essa pergunta. Obrigada. Eu esqueci de abaixar. Desculpa. Tudo bem, vamos lá, voltando aqui. Alguma dúvida sobre o contraste na paisagem agrícola? Não. Não? Ótimo, meu Deus, é só 10 nessas provas. Não. Aqui nós temos uma atividade, quem fez e quem não fez. Quem não fez, vamos já fazer agora. Olha só, na página 286, tá? Até a página 285, mas vamos lá dar uma olhada só nessa atividade da página 286.
Os itens a seguir indicam características bastante contrastantes da agricultura. Escreva cada uma dessas características no quadro da fotografia correspondente. Nós temos a fotografia A, que são pessoas trabalhando manualmente, e nós temos a fotografia B, que já é máquina. Você vai colocar, você vai olhar, por exemplo, esse clipezinho rosa, o primeiro, ele diz o seguinte: uso de máquinas colhedeiras. Onde você aplicaria isso? Fotografia A ou B? B. Fotografia B. Isso. Ah, professora, eu não quero copiar agora, mas coloca bem do lado do clipezinho rosa a letra B, que você já sabe que você vai copiar lá na letra B. Você coloca letra B. Professora, o do Sim. clipezinho amarelo é a letra A. Trabalhos manuais, sem auxílio de máquinas. Ou seja, manual é com a mão. Quem é que está fazendo trabalho manual? A ou B? A. Aí você coloca a letra A lá no amarelinho. Letra azul, clipper azul. Atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas tradicionais de cultivo. Fotografia A. Fotografia A, tradicional ainda é antigo. Então é a fotografia A. Clipper laranja, que é um cor de coral, eu acho. Vamos lá. Atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas de cultivo. Quem é que está moderno aí nesse cultivo? B. B. Isso, é a letra B. É para escolher um e escrever um desses, tá? Escrever todos. É para... Oi? É para escolher um desses aqui e escrever ou é para escrever todos? Está dizendo o seguinte: escreva cada uma dessas características no quadro. Então, você vai escrever 3 em uma e 3 em outra, que são 6, provavelmente vai ser 3, 3. Teu áudio, Cristine. Kathleen. O áudio está dando muito eco. Tá. Então, a laranja, atividade agrícola desenvolvida por meio de técnicas modernas, é a letra B. B. Trabalho realizado por poucas pessoas. Fotografia B. É a fotografia B? É a B, porque tem poucas pessoas. Não, a letra B. Porque só tem uma pessoa que cuida de uma máquina que faz um monte de coisa. Não precisa de muitas pessoas. E o último, o lilazinho, trabalho feito por várias pessoas. Fotografia A. Fotografia A, muito bem. Aí vocês conseguiram identificar esse contraste, o que pode fazer na letra A e na letra B. Alguma dúvida? Não. Agora nós vamos ir para história. Perdão, artes. Vamos lá. Vamos lá, pegando o livro Trilhas, o livro. Uma pergunta. É o livro de arte ou é tarefa que tem que imprimir? Livro. Conteúdo de avaliação é do livro, tá? Já falei para vocês que na prova vocês não vão desenhar, não. Vocês vão ter que responder conteúdo. História já. Também a prova é online, não dá nem para desenhar. Professora, qual é a para a página? página 45. 45 é sobre histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos. Vamos lá. Quem não tiver com o livro, eu vou estar disponibilizando a gravação dessa aula toda. Aí não vão dormir no meio da aula. Vamos lá. Página 45, as histórias em quadrinhos. Professora, eu não estou conseguindo passar o livro de história. Capítulo 7. Daí eu já fiz. É revisão. Revisão, isso é revisão de prova. Achei no livro de arte. Eita, caiu. Aqui no capítulo 7, vocês observam que nós temos vários balões, né? Quem já viu esses balões em revistas de quadrinhos? Histórias, né?
Você consegue reproduzir esse som e imaginar esse som, né? Quando fala vrum, que é do carrinho. Buá, buá, você já imagina que é de uma criança chorando. Esse B e um monte de Z tá dormindo ou vai dormir. Toque, toque, quando bate, né? Então, você consegue identificar esse som. Esses sons, eles são colocados aqui para a gente ler. A gente consegue ler esse som. Que são as chamadas... Livro e Cadinho da Mônica. Onomatopeias. Isso, turma da Mônica. Professora, eu estou sentindo falta de um som aqui. Tem até senhinha. Já todo mundo pegou, então vamos para a página 46. Vamos lá, que agora vamos... No meu livro, então, nota as páginas e depois eu vou fazendo. Tá bom. Gravado. Página 46. Nós vamos falar da arte sequencial. A finalidade da arte sequencial é contar uma história ou transmitir uma ideia em uma série de acontecimentos. Sua estrutura é composta de uma sequência de quadros que podem conter tanto imagens quanto textos. Essa forma geralmente é usada em tirinhas e em histórias de quadrinhos, frequentemente publicadas em jornais e revistas. Então, vocês já devem ter entrado em contato com revistas de história em quadrinho, né? Quem já assistiu Os Vingadores? Os Vingadores. Homem de Ferro. Os filmes da Marvel. Os filmes que tem, por exemplo, o Super-Homem, a Mulher Maravilha, que é da DC, né? São filmes produzidos a partir de histórias em quadrinhos. Alguém fez as histórias em quadrinhos e outra pessoa pensou, opa, vou fazer um filme. Então, tudo isso é produzido em histórias de quadrinho. Professora, você tá travando. Eu não tô travando, não. Não tá, não. Deve ser a internet. Vamos lá. No Brasil, preste atenção, hein? No Brasil, a primeira revista de histórias em quadrinhos foi As Aventuras de Nhoquim ou Impressões de uma Viagem à Corte. Essa foi a primeira revista de histórias em quadrinhos publicadas no Brasil, tá? E ela foi publicada em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Por isso, nessa data, atualmente é comemorado o Dia Nacional do Quadrinho. Então, nós temos um Dia Nacional do Quadrinho, que é dia 30 de janeiro. E aqui, do lado, nós temos aqui a história. A história em quadrinho, tá vendo? Vocês leram essa história em quadrinho? Ninguém leu essa história em quadrinho aí que tem do lado? Eu li. Qual, professora? Qual delas? Essa aqui. A primeira Nessa história em quadrinhos, isso, ela conta a história desde onde surgiu a primeira revista em quadrinhos, que foi lá nos Estados Unidos, em 1823, né? E se vocês observarem, nós temos uma diferença de como eram feitas as revistas em quadrinhos antes. Olha, nesses primeiros quadradinhos, as falas dos personagens eram aí embaixo, ó, tá vendo? A fala dos personagens era colocada embaixo. Ninguém sabia de quem era a fala. Agora, como as falas são? As falas já tem os balões de fala, né? Que são os balões de texto. Tá vendo? Tá saindo próximo da boca de quem é do personagem que tá falando. Diferente das primeiras, ó, como é que era. As falas ficavam embaixo e agora as falas já ficam próximo, né, das pessoas que estão falando. Agora a gente consegue identificar quem é que está falando. Mas no início não era desse jeito. Agora nós vamos para a página 47. Na página 47 nós temos histórias em quadrinho. Nós temos dois exemplos. Que é do Menino Caranguejo
E nós temos do Seninha. Alguém já leu alguma história do Seninha? Eu não, mas eu vejo passar na televisão. O Seninha, ele era um piloto, né? O Ayrton Senna. Então, o Seninha é baseada no piloto brasileiro que faleceu há um tempo, chamado Ayrton Senna. Então, o Seninha é um personagem. Então, essas são duas revistas de histórias em quadrinhos. Olharam um exemplo de como é a revista em quadrinhos? Agora, nós vamos para a página 48. Página 48. Já falamos sobre as histórias em quadrinhos e agora nós vamos falar sobre a tirinha. Por quê? As histórias em quadrinhos, elas ocupam várias páginas. Já a tirinha, não. A tirinha é uma história curta, né? Geralmente, ela tem começo, meio e fim. Aí nós temos um exemplo de duas. Nessa página, nós temos exemplos de duas tirinhas. São bem curtas. Você consegue acompanhar essa história bem curta, ó. Ela tem início, meio e fim. Essa é a diferença da tirinha para a história em quadrinho. A história em quadrinho, ela consegue ocupar várias páginas e a tirinha não. Ela é uma história bem mais curta. Tem início, meio e fim. Aí nós temos a historinha do cometa, né, que é o lixo espacial, e da família Falcote. São dois exemplos de tirinhas. Agora nós vamos para a página 49. Na página 49, nós vamos falar sobre os elementos que compõem a história em quadrinho. O que tem na história em quadrinho? Você consegue ver personagens, você consegue ver balões de texto, isso é quando a fala do personagem está bem próxima dele. E você consegue também ver as onomatopeias, que são aqueles sons que você lê o som. Você lê o som. Por exemplo, lá o Homem de Ferro está lá na porta batendo. O Capitão América faz toque-toque. Você lê na revista toque-toque. Porque ele está batendo na porta. Por exemplo, o Capitão América está dormindo, vai aparecer aquele bis, né? Aparecer aquele B, um monte de Z do lado dele. Então, quer dizer que ele está dormindo. Então, são as onomatopeias. Aqui nós temos o Seninha, a Gabi, o JJ e o Becão. Eles são o quê? Personagens, muito bem. E abaixo deles? Vamos juntos, estou com dúvida. Podemos conversar? Venha cá. São o quê? Balões de texto. Muito bem. E esse vrum, splash, boom? Onomatopeia. Se você fosse, por exemplo, se você fosse desenhar um carro, como é que seria o som do carro na sua história em quadrinho? Vrum. Vrum. Uau, uau, uau. Meu Deus, isso é um carro maluco, né? Um carro loucão. O motor tá com problema desse carro, hein? Não pode ser brão. Esse é o carro da Penélope Charmosa. A gente consegue. Som de um dinossauro. Quando você escreve... Tá bom, voltou o carro, já passou. Quando a gente consegue escrever esse som, são chamados de onomatopeias. Você consegue falar bum, é uma bomba, vai bum, né? É um som de uma bomba. Então a gente consegue reproduzir o som aqui, escrevendo. Então são as onomatopeias, que é a representação do som. Então nós vamos ter nas histórias em quadrinhos, são 3 elementos. Quais são os 3 elementos? É muita parte. Balão de texto e onomatopeias. Muito bem. Os 3 elementos das histórias em quadrinhos e das tirinhas são personagens, balões de textos e onomatopeias. Vocês vão errar isso na prova? Não, eu vou olhar de uma respostas estão todos no livro. As respostas estão no livro, estão maravilhosas aqui. Vamos lá. Página 50. Vamos para a página 50. Toda vez que tu diz eu sei, vovó, Na página 50, eu tenho aqui personagens que vocês conhecem, ou ninguém sabe quem são eles? Turma da Mônica. Eu conheço. Quem é a pessoa que escreveu Turma da Mônica? Quem foi? Alguém sabe?
Foi o Maurício de Souza. Ele é famoso? Esse Maurício de Souza é famoso? Muito famoso, porque ele é um cartunista brasileiro reconhecido internacionalmente, ou seja, ele é reconhecido fora do país. Então, ele é bastante conhecido. O nome dele, vocês vão esquecer? Não. Caso caia na avaliação, né, perguntando quem era o cartunista brasileiro, vocês vão responder o quê? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Qual foi o primeiro trabalho dele? O primeiro trabalho dele, os personagens. O nome do livro dele, qual foi? Qual foi? Folha da Manhã. O primeiro livro que ele publicou em quadrinhos. Como era o nome do primeiro livro que ele publicou em quadrinhos? Folha da Manhã. Não, ele trabalhava lá no Folha da Manhã. Ele trabalhava lá. Mas ele publicou a primeira história em quadrinhos. Qual era o nome da história dele? Turma da Mônica. Lá no final do primeiro parágrafo. Foi a Turma da Mônica, até hoje conhecidíssima. Então, a Mônica... Um negócio do Mercado Livre. Os primeiros personagens que ele criou foi o Bidu e o Flojinha, que nem são os personagens principais. Pois é, né? E já são é o boneco da Mônica, né? Atenção. Vamos lá, agora vai já acabar. Vamos só falar um pouco sobre o folclore brasileiro, tá? Que vamos já finalizar a nossa aula. Professora, tá bom? Sim. Sabe uma frase que tem em todas as histórias da Turma da Mônica? Qual é? Turma da Mônica, hein? Essa mesmo, bastante conhecida, né? Mônica, tai. Vamos lá, folclore brasileiro. Prestem atenção, hein? Tai. Página 55, vamos lá, página 55. Eu tô na página 56. É, página 56, vamos lá. Nós vamos falar sobre o folclore brasileiro. Também é conteúdo de avaliação. Na página 56, vamos falar que a nossa cultura popular, ela é repleta de celebrações, músicas, danças. Inclusive, esse período de junho é um período de quê? Festa. Qual é a festa? Festa junina. Festa junina. Esse é o período da festa junina. Faz parte do nosso folclore brasileiro? Sim. Sim, é através da dança, né, da música. E nessas manifestações, nós damos o nome de folclore. A nossa cultura popular brasileira, ela é um fruto de uma mistura de vários povos. E o folclore, ele se manifesta onde? O folclore se manifesta? Acompanhe no livro. Na literatura. Onde mais? Na literatura? No artesanato. Na culinária. Mais? Na culinária. Falta um. Lendas. E nas superstições. As lendas vão entrar nas superstições, tá? As lendas vão entrar nas superstições. Então, a literatura, né? Nossa cultura, o folclore se manifesta em quê? Na literatura, no artesanato, na culinária e nas superstições. Nesses 4 que o folclore se manifesta, né? A nossa literatura. Ou o nosso folclore se manifesta. E aqui nós temos várias superstições. Vocês acreditam em superstição? Eu acredito. Não muito. Algumas. Vocês conhecem alguma? Conhecem alguma dessas que estão... Tem aquela lá que se passar por debaixo da escada da azar, se quebrar um espelho dá 7 anos de azar, gato preto dá azar e para pior tudo dá azar, né? Então, olha só, essas são superstições, tudo dá azar. Fazem parte. A superstição é quando a gente acredita em algo que não tem comprovação nenhuma, mas a gente acredita, o nosso pai e a nossa mãe acreditam. Isso são superstições, tá? Bater 3 vezes na madeira dá azar, espanta o azar, né? Passar debaixo de uma escada traz má sorte.
cruzar os dedos. Quando a gente cruza os dedos assim, é que a gente cruza os dedos assim, vai dar certo, vai dar certo. Já viram fazer isso? Sim. Vai dar certo, vai dar certo. Quando você encontra um trevo de 4 folhas, diz que dá sorte. Quando você acredita que sexta-feira 13 é um dia de azar. Quando você quebra um espelho, vai dar azar também. Tudo isso que eu falei, dá pra ver aí, ó. Tá tudo nessa imagem. Eu não acredito que sexta-feira 13 é um dia de azar. Eu acredito que sexta-feira 13 é um dia de terror. É um dia perfeito pra acontecer uma história de terror. Pois é. Aí já é outra coisa. Eu lembro que teve um dia na escola que era sexta-feira 13 e todo mundo tava desesperado na quadra, invocando a loura do banheiro. Tá vendo? São São coisas que não tem comprovação, mas vocês acreditam. Vamos lá. Página 57. Tinha um banheiro no Professora. colégio que era todo assombrado. Oi? O filme do Jason. Tem nessas 13 posições que eu Eu digo. entrei no banheiro. Bora lá, olha só. Tá mais ou menos. Da loira do banheiro. Vamos lá, voltando aqui. Eu preciso terminar. Se a gente continuar conversando, eu não consigo terminar. Vamos lá. Preste atenção. Na página 57, nós vamos falar sobre a importância das brincadeiras folclóricas. As brincadeiras folclóricas. Nós temos jogos e brincadeiras. Nós temos, por exemplo, a amarelinha, que tem na imagem no livro, o alerta, bambolê, bola queimada, bolinhas de gude, ciranda, dança da cadeira, esconde-conde, estátua, inúmeras brincadeiras folclóricas. E isso é fundamental para o desenvolvimento físico e emocional da criança, pois além de movimentarem o corpo enquanto brincam, elas se divertem e trocam experiências. Então, quando a criança brinca, vocês, quando brincam, entrem em contato com o colega, vocês estão aprendendo, estão se desenvolvendo, tanto físico, né, que é o corpo, quanto emocional. Você está socializando. Então, a importância da brincadeira é essa, né? Ela, além de movimentar o corpo quando você brinca, ela diverte, você troca experiências. Página seguinte. Cadê a página seguinte? Eu não sei. Vamos já finalizar nossa aula, que já é 11 horas. Última coisa. A última coisinha para a gente finalizar nossa aula. Olha o microfone. Na página 58, nós vamos falar sobre as lendas. Já vai terminar. Na página 58, nós temos as lendas. Temos a lenda do Saci, da Iara, do lobisomem, a mula sem cabeça, o boitatá, o curupira, a Vitória Régia, o boto, a cuca, o negrinho do pastoreiro e a mãe do ouro. Alguém já ouviu falar de todas essas lendas? Do negrinho pastoreiro e da mãe de ouro. Eu já ouvi falar do Negrinho do Pastoreiro porque alguns anos atrás, acho que foi no primeiro ano ou no segundo, eu tive que fazer um trabalho sobre ele. O lobisomem, né, que se transforma na noite de lua cheia, a Iara, que encanta os homens, o Saci, a mula sem cabeça, o boitatá, que nem é um boi, é uma cobra, né, o boitatá, o curupira, o curupira a Vitória Régia, o boto é aquele homem charmoso que seduz as meninas bonitas, ele se transforma em homem, né? Nós temos a cuca, o negrinho do pastoreiro. Eu nunca ouvi falar da Vitória Régia também. Nunca ouvi falar da Vitória Régia? Todas essas histórias. A única que eu nunca ouvi falar foi a mãe do ouro. A mãe do ouro? A Vitória Régia, botou de roda todas, menos a mãe de ouro. Professora, então, tudo isso são lendas amazônicas. Tem na mão de ouro e de... Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nenhuma. Até agora, nenhuma. Eu vou tirar a fotinha de vocês. Nenhuma dúvida. Nenhuma? Glória a Deus. Prova de artes. Professora, é engraçado que o boitatá é uma cobra que protege